Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria atômico-molecular, tudo bem? Bom, então, primeiramente a gente precisa falar o que é uma massa atômica, tá bom? A massa atômica nada mais é que a massa de um átomo, tá? O nome já diz isso pra gente. E ela vai ser medida pela nossa unidade relativa, tá? Então a gente leva em consideração o nosso carbono 12, tudo bem? E esses valores são dados pela tabela periódica, tá? Como que esses valores, quando eu vou para a tabela periódica, como que esses valores são feitos? Né? Eles são uma média ponderada dessas massas dos isótopos. Então eu vou levar em consideração a ocorrência deles e a massa deles, tá bom? Vamos fazer um exemplo para isso ficar um pouquinho mais claro. Ó. Calcule a massa atômica do elemento X, visto que os isótopos X1 é igual a 40 e X2 é igual a 42U, tudo bem? Que é a unidade de massa, tá? E a ocorrência da natureza é respectivamente 75% e 25%. Então o que a gente tem que fazer? Colocar aqui 40, certo? Vezes, qual que é a ocorrência dele? 75. Tudo bem? Aí faz lá, o próximo, 42, que é uma média ponderada. É as partes pelo todo, vezes 25. Tudo bem? Isso aqui dividido por 100, tá? Vou fazer essas continhas aqui na calculadora para ficar um pouquinho mais fácil, mais rápido pra gente, tá bom? Bom, então aqui vai dar 300, tá? Aqui é um mais, aqui não é um vezes não, aqui é um mais, tá? 300 mais 42 vezes 25, 1050. Isso aqui dividido por 100. Ou seja, dá 4050 dividido por 100. Que é igual a... É só você, né, trazer duas casas aqui. Então dá 40,5. Opa. E essa aqui é a minha massa que vai estar, por exemplo, lá na minha tabela periódica. Tá? Porque assim, eu tenho dois isótopos, por exemplo, o hidrogênio. Eu tenho o deutério, o lítio e o trítio. Pera, deutério, lítio e tem mais um que eu não lembro o nome, desculpa. E eles têm três massas diferentes. E aí eu vou... O hidrogênio mesmo, na verdade é hidrogênio, deutério e lítio. Trítio. O hidrogênio ele tem maior ocorrência. A massa dele é 1. Por isso sempre vai ficar mais perto do 1. Tá bom? E aqui é o que acontece. Se eu tenho maior ocorrência do 40, eu vou ficar mais perto do 40 a massa. Tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre massa molecular. Massa molecular é nada mais, nada menos do que a massa de uma molécula. Tá? Então, o que é essa massa de uma molécula? Vai ser a soma das massas atômicas. Tá? Então, eu vou lá pegar a molécula, fazer a soma dessas massas. Tá? Então, vamos aplicar isso aqui também. Vamos fazer a soma da massa disso aqui. Sabendo que o carbono é igual a 12U, tá? E o hidrogênio é 1U. Então, fica assim, ó. 6 vezes 12, certo? Mais 2. Tudo bem? Vezes 1. Aí fica 6 vezes 2, 12, sobe 1.
6 vezes 1, 6 com mais 1, 7. Então fica 72 mais 2. Dessa molécula aqui, o peso dela é 74U. Tá? Dessa aqui, vamos lá. O magnésio, ele tem 24, então 24 vezes 1, que é igual a 24, tá? Aqui, vamos explicar os em cru, né? Vou colocar a flechinha aqui. Então fica 2 vezes o 16, que é o número de massa atômica do oxigênio, tudo bem? E 2 vezes 1. 2 vezes 16 é igual a 32. 32 mais 1, 33. 33 mais 24, ó, dá 37 e 57. 57. 57 o quê? U. Tudo bem? E esse último aqui, que é a nossa amônia, né? Esse aqui é o nosso hidróxido de magnésio. E essa aqui é uma molécula que eu tenho que fazer o bagulho. Porque, na verdade, ela era para ser C6H6. Mas eu coloquei errado. Tá? Desculpa, gente, eu fiz o slide na madrugada. Então, vamos lá. O amônio. Então, o nitrogênio é igual a 14. Eu tenho só um átomo de nitrogênio. Então, fica 14 vezes 1. Certo? E eu tenho 4 vezes o hidrogênio, que é 1. Então, fica 14 mais 4. Qual que é a massa molecular do amônio? 18U. Tudo bem? Bom, e agora falando um pouquinho sobre mol, tá? O que é o mol? O mol ele vai ser uma quantidade de matéria. Assim como, por exemplo, a gente vai quantificar massa, a gente não fala sobre gramas, quilo. Quando a gente fala sobre uma unidade química, é o mol, tá? E aí ele vai ter esses números aqui, que a gente vai chamar de princípio de Avogadro, tá? Então o mol ele equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. É um número extremamente grande, tá? Extremamente grande, tudo bem? Mas aqui vai ser, por exemplo, partículas, íons, átomos, tá? Eu consigo calcular muita coisa dentro de 1 mol, tudo bem? E quando eu falar sobre principalmente gases, tá? E esses gases estiverem na CNTP, e o que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão, que é a 0 graus Celsius e 1 atm, tá? 1 mol equivale a 22,4 litros, tá? Bom, a nossa massa molar, então, é o que? É a massa de 1 mol de partículas, tá? E ele vai ser equivalente ao número da massa atômica ou molecular. Ele é numericamente igual, tudo bem? E agora, a proporção entre átomos e moléculas, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma molécula orgânica, tá? A gente sabe que ela é um hidrocarboneto, tá bom? Bom, então vamos lá. O que eu sei aqui? Que eu sei que eu tenho 2 carbonos nessa molécula, eu tenho 6 hidrogênios e eu tenho 1 oxigênio nessa molécula, certo? Ou seja, dentro dessa molécula eu tenho 2 mols de carbono, 6 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio em 1 mol dessa molécula. Tudo bem? Beleza? E é por isso que é numericamente igual. Lembra que a gente falou que, por exemplo, a massa da molécula é igual à soma dos átomos, da massa dos átomos, da massa atômica? Aqui dá a mesma coisa. Então, a massa do mol vai ser a soma de tudo isso aqui. Tudo bem? Bom, vamos fazer esse exemplo aqui. Determine a quantidade de átomos presentes em 240 gramas de ácido acético. Ácido acético, essa aqui é a formulinha. Então, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é calcular a massa molecular, tudo bem? Do ácido acético.
tá bom? Então vamos lá. 2 vezes 12, 24, tá bom? 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 16, 32. Ou seja, eu tenho 32 mais 4, 36. Tudo bem? 36 mais 24 dá 60. Então, minha massa é de 60 U. No caso aqui, gramas, né? Por mol. Tá bom? Tenho 60 gramas por mol. O que ele está me dando aqui? A quantidade de em gramas que eu tenho de ácido acético. Então, o que eu vou fazer? Se em 1 mol eu tenho 60 gramas, tá? Quantos mols eu tenho em 240? Tá? A gente pode só analisar a proporção aqui, a gente sabe que 24, por exemplo, é 4 vezes 6. Então, se aqui era 1, aqui vai ser 4 vezes maior, ou seja, 4 mol. Tudo bem? Só que ele perguntou o que para mim? Determine a quantidade de átomos. Ele não perguntou em mol, ele está perguntando em quantidade de átomos. E aí eu tenho que fazer a nossa última conversão, que é passar pelo aquele 6 vezes 0,2 a 10 a 23. Tá? Então vamos lá. 6 vezes 0,2 elevado a 10 a 23 é um átomo. Certo? Então concorda comigo que é só eu multiplicar pelo 4. Tá? É só eu multiplicar pelo 4, porque uma vez, 1 mol é isso aqui. 4 mol dá 4 vezes isso aqui, certo? E aí vai ficar assim, ó. Então, 24,08 vezes 10 a 23. Só que a gente tem que deixar em notação científica. E a gente sabe que notação científica tem que ficar de 0 ou de 1 a 9. Tudo bem? Então a gente sabe que aqui vai ficar 2,408, tá? Vezes 10 a 24. Por quê? Porque eu andei com a minha vírgula para a esquerda. Então eu acrescento o número aqui. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender, Nara? Ok. Deu para entender? Ou caiu? Sim, deu. Ok. Então, vamos começar a fazer os nossos queridos exercícios. Em momentos de estresse, as glândulas suprarrenais secretam o hormônio adrenalina. Tá? Olha aqui, informação interessante. Que a partir da aceleração dos batimentos cardíacos, do aumento da pressão arterial e contração no relaxamento dos músculos, prepara o organismo para fuga ou para defesa. Tá? Então, dados. Tá? Aqui, grama por mol, massa em grama por mol, de hidrogênio é igual a 1, carbono é igual a 12, nitrogênio igual a 14 e oxigênio igual a 16. Tá bom? E essa aqui é a molécula de adrenalina. A gente já pode ver um pouquinho de orgânica aqui já. Então, vamos primeiro enumerar, saber onde está as coisas que a gente não consegue ver nessa molécula. Tá bom? Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, certo? Além disso, a gente tem alguns hidrogênios que a gente não consegue ver aqui. Por exemplo, esse carbono, a gente sabe que o carbono faz 4 ligações. Esse carbono aqui tem quantas ligações sendo feitas? Aqui que a gente consegue ver. 1, 2. Ou seja, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Tudo bem? Aqui,
Já tenho 1, 2, 3. Então falta um hidrogênio aqui, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui está estável. Aqui já está certinho. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui falta um hidrogênio. Aqui, 1, 2, 3. Falta um hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Tá faltando alguma coisa nesse carbono? Não. Aqui também tem 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui, 1, 2, 3. Mais hidrogênio aqui. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa fórmula molecular. Então, a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, C8. Tá? Agora, vamos contar o número de hidrogênios. 3, 4, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quantos oxigênios a gente tem? A gente tem 1, 2, 3 oxigênios. Tá bom? E quantos nitrogênios? 1. Tá bom? Até o final da quarentena eu aprendo a desenhar com esse mouse de boa. Então, o que ele está pedindo para mim? Ele está pedindo o valor da massa molar, que é em grama por mol, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A massa molar é numericamente igual à massa molecular, que é numericamente igual à soma das massas atômicas. Então, fica aqui, ó, 8 vezes 12 mais 13 vezes 1 mais 3 vezes 16 mais 14, que é 1 vezes 14, tá bom? Então vamos lá. 8 vezes 2, 16, certo? Sobe 1. 8 vezes 1, 8 com mais 1, 9. Mais 13, mais 3 vezes 8, 24. 4 fica, 2 sobe, tá? 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. FIFO não é 18, é 16. Você se Opa, confundiu com é seu porque... escrito aí. Exatamente. Desculpa, galera. Tá? Aqui é um 16. Tá? Então, 3 vezes 6, 18. Então, 8 fica. Tá? 1 sobe. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. Tá? E 14 vezes 1, 14. Tá? Vamos fazer a soma disso aqui. 4 mais 8, 12. Mais 3, 15. Com mais 6, 21. 1 fica. 2 sobe. 9 mais 1, 10. Mais 5. Mais 2, 7. Pera. 10, 5 com 2. A gente errou em algum processo. Ah, faltou um carbono aqui, ó. A gente não contou, a gente só contou os carbonos daqui de dentro. Então aqui é esse 171 mais o 12, tá bom? Tá vendo? A gente só contou a gente não contou esse carbono. Tá? Tem que tomar cuidado. Então dá 183. Nossa resposta, D. Tudo bem? Bom, exercício 2. Considere as informações sobre os isótopos do ferro contido na tabela abaixo. Tá? Então, o ferro 54, ele é por volta de 5, 6.
de abundância, tá? 56, 91, ele é o mais abundante. Ou seja, o que a gente já pode tirar daqui? Que esse aqui é o que mais vai estar, a massa atômica dele vai estar mais próximo desse aqui, tá? De 56. O ferro 57, 2,119. E o ferro 58, 0,282. Com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo. A massa atômica do ferro, a ser representada na tabela periódica, deve se aproximar a 58. Ele deve se aproximar a 58, gente, ó. Ficou escuro aqui, desculpa. Não, porque o de 58 é o que está menor aqui. Lembra que eu falei? Quanto mais abundante, mais perto vai estar. Então essa aqui é falsa. Tudo bem? Nesses isótopos, o número de prótons é constante. Se ele é um isótopo, o número de prótons é igual, é constante. Essa aqui é verdadeira. Tudo bem? Esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos, no estado fundamental. Não, tudo bem? Porque se você for fazer a distribuição eletrônica deles, esses átomos vão ficar tudo na mesma camada, na última camada aqui, tá bom? Tá? Então essa aqui é falsa. Também. Ou seja, a nossa alternativa é Bzinha, tá bom? Deu para entender? Você aqui volta. Beleza. Vamos lá. Bom, o que a gente falou lá atrás sobre a massa atômica? Quando ela vai ser criada, como que ela é feita lá na tabela? Eles pegam os isótopos, que é essas moléculas que têm o mesmo número de prótons, só que as massas são diferentes, tá? Normalmente. E aí eles veem qual é o mais abundante, o que a gente mais encontra na natureza, tá bom? E aí eles fazem um cálculo em cima disso, dessa massa. Então a gente sabe, por exemplo, que aquele que for mais abundante, a massa dele vai estar muito mais próxima dele, porque ele é o mais abundante. Tá? Lembra que a gente fez aquele cálculo do 40 vezes 75, do 42 mais do 42 vezes 25, dividido por 100? Então, é aquilo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer, ficaria 54 vezes 5, 845, mais 56 vezes 91, 754, mais 57, 2,119, mais 58 vezes 0,282. Isso tudo dividido por 100, que é o total disso aqui dá 100. Tudo bem? Só que eu não preciso de fazer, tá? Porque vai dar muito trabalho. O que eu posso fazer? Aqui, ó, tá 58. Não sei se dá pra enxergar daí, mas tá 58, tá? É que foi tudo o resto, foi pra branco e só isso aqui que não. Então, eu sei que a minha massa de 58, a abundância dela é a menor. Então, ele vai estar muito longe desse 58. Tudo bem? Ele vai estar aqui próximo de 56, tá? O segundo mais coisa, 54, tudo bem? Então, ali entre 56 e 54 mais, tá bom? Nesses isótopos, o número de prótons é constante? Sim. Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Se ele é um isótopo, lembra que eu tenho um número de prótons igual, tá bom? E aí o número de prótons não muda, ele é constante, tá? E a última esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas. Não, eles são, se ele é o mesmo elemento, tá bom? Ele tem a mesma camada, tudo bem? Lembre disso, ele é isótopo, ele vai ter a mesma camada. Por quê? Porque o que vai contar pra mim aqui, o que vai estar mudando aqui entre eles é a quantidade de nêutrons. Lembra que massa é igual prótons mais nêutrons, certo? E o meu número atômico é igual ao meu próton. O meu número de prótons no estado fundamental. Só que ele está falando aqui. E o que eu divido? São os meus elétrons. Meu número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico no estado fundamental. Tudo bem? Ou seja, não vai mudar. Por quê? Porque o número de prótons é constante.
Tudo bem? Assim como está no estado fundamental, o número de elétrons vai permanecer constante. Tá bom? É o mesmo. Então ele não vai ter camadas diferentes. Por isso, a única alternativa certa é a B. Deu para entender? Nada. Bom, terceiro exercício e último. Um brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. Tá bom? Quando a quantidade recomendada é o dobro. Ou seja, quantidade por dia é 1000 miligramas, ou seja, 1 grama. Tudo bem? Já fazer essa conversão aqui. Aqui está escrito dia, tá, galera? Vamos fingir que está escrito dia. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis à fratura. Blá 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 blá. Tá? Considere o valor de 6 vezes 10 a 23 mols, tá? Para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio? A gente já sabe que a gente vai ter que usar a constante de Avogadro, tá? A ser inserida para que uma pessoa supra suas necessidades. Então a gente sabe que por dia eu preciso de 1 grama. Tudo bem? Então vamos lá. Se 40 gramas correspondem a 1 mol, certo? 1 grama corresponde a X. Tá? Então esse número aqui vai ser 40 vezes menor que esse. Porque 40 é 40 vezes maior que esse. Então aqui no caso, ó, se eu for fazer a multiplicação certinha, fica o seguinte. Eu vou ficar com 1 dividido por 40. Tudo bem? Aí a gente pode usar a notação científica para ficar mais simplesinho. Tá bom? Então, 1 por 40 significa que eu tenho 1 sobre 4 vezes 10, que é 40, certo? Eu vou subir esse 10, vai ficar menos 10 elevado a menos 1. Então, 1 quarto vezes 10 a menos 1 mol. Tudo bem? Ó! Você é louco! Tudo bem? Vamos voltar lá então. Então, quantos átomos, qual a quantidade mínima diária, que é o que ele falou, que é 1 grama lá, de átomos de cálcio. Agora eu pego esse 1 quarto vezes 10 elevado a menos 1 e multiplico por 6 vezes 10 a 23. Vamos lá. 1 quarto de 6 é 1,5. Tá? Se a gente dividir 6, porque, ó, pense comigo. 1,5 mais 1,5, 3. Tá? 3 mais 3, 6. Ou seja, 4 vezes 1,5 dá 6. Tá bom? Então, dá 1,5 vezes, quando quando a base é igual, tá? Soma-se as potências. Ou seja, menos 1 mais 23 vezes 10 a 22. Positivo. Tudo bem? Ou seja, a nossa resposta é a letra... Opa, coloquei errado. É a nossa letra Bzinha. Tudo bem? Foi mal, gente. Bom, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de química. Tudo bem?